Boa tarde a todos, espero que se encontrem bem e com saúde. Temos hoje a quinta e última entrevista do segundo módulo sobre os arquivos em tempo de pandemia e a adaptação à nova normalidade, com a entrevista à doutora Cristina Moscatel, chefe da divisão do Arquivo Regional de Ponta Delgada, a quem, desde já, agradecemos o interesse e a disponibilidade para participar nesta iniciativa. Começando a nossa entrevista, doutora Cristina, é inevitável destacar este período que nos encontramos a viver e que tanto tem afetado a nossa vida pessoal, profissional, académica, e nesse sentido gostaria de perguntar como é que foi o seu tempo durante a quarentena e a fase que se seguiu de desconfinamento. Muito boa tarde, daqui das ilhas, dos Açores, no meio do Atlântico. Agradeço imenso o convite, a lembrança dos arquivos regionais. Em resposta à sua pergunta, como é que foi o meu período de quarentena e desconfinamento? Pois foi trabalhoso, foi muito trabalhoso. O teletrabalho tem muito que se lhe diga, não é? E pronto, e por razões pessoais, quando estamos em teletrabalho, com filhos a ter aulas em casa, também não é muito fácil. Portanto, foi um período certamente que não será esquecido, trabalhoso. O desconfinamento também foi, porque implicou a construção de uma série de metodologias de trabalho diferentes, uma organização de rotinas completamente diferentes e, portanto, eu acho que de março até agora nós estamos num processo de reavaliação da nossa forma de trabalhar e de conviver uns com os outros. Doutora Cristina Moscatel, peço-te agora que faça uma breve apresentação da divisão do Arquivo Regional de Ponta Delgada, destacando, por exemplo, desde logo o seu enquadramento orgânico, onde é que se situa fisicamente, o volume documental que tem à sua responsabilidade, as suas grandes apostas, áreas de intervenção, até, por exemplo, ao número de colaboradores, qual o utilizador tipo deste arquivo, a documentação mais procurada pelos utilizadores e por que razão, o número anual também de utilizadores e tudo mais que entenda falar. Bom, o Arquivo Regional de Ponta Delgada, nós somos uma entidade conjunta, nós somos Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, os arquivos regionais dos Açores e agora recentemente o da Madeira também. Nós funcionamos em conjunto com as bibliotecas públicas regionais. Estamos situados, nos Açores somos três, a nossa situa-se em Ponta Delgada, localiza-se em Ponta Delgada, a Ilha de São Miguel, e abarca a Ilha de Santa Maria e a Ilha de São Miguel. E, portanto, nesse sentido, o Arquivo Regional tem as mesmas funções que os arquivos distritais têm no continente. Nós somos depositários e receptores da documentação administrativa dos tribunais, das conservatórias. Portanto, nesse sentido tem as mesmas funções que os arquivos distritais no continente. O enquadramento orgânico, nós somos um serviço externo da Direção Regional da Cultura, Secretaria Regional da Educação e Cultura, portanto fazemos parte da orgânica do Governo Regional dos Açores. Em termos de documentação, na totalidade, portanto, para as duas áreas, biblioteca e arquivo, nós temos cerca de 19 km de estanteria, mas no que diz respeito à área de arquivo, cerca de 9 km são nossos, portanto, de documentação. Em termos de utilizadores por ano, estamos entre os 2.000, 2.500, 2.600, isso varia também um pouco conforme, deixe-me usar a expressão, a moda do momento, e eu já lhe vou explicar um pouco isso, tem a ver com o tipo de utilizador do arquivo. E, portanto, este trabalho é dividido entre 8 colaboradores, fora a chefia de divisão nós somos 8, são 4 técnicos superiores e 4 técnicos profissionais da área de arquivo. E no que diz respeito ao nosso utilizador tipo, nós temos
por inerência desta recepção de documentação administrativa, a mesma tipologia que os outros arquivos têm. Portanto, quem vem procurar escrituras, inventários orfanológicos, certidões de nascimento, de casamento, tudo isto, processos de tribunal. Portanto, temos essa tipologia de utilizador, e por seguimento vêm os advogados, os solicitadores, portanto, todos esses gabinetes de trabalho que estão ligados à utilização dessa documentação. E depois, do ponto de vista dos restantes arquivos, que se repartem pelos mais diversos grupos, não é? Pessoais, familiares, aí sim nós temos uma maior diversidade. Temos o público universitário, ligado à Universidade dos Açores, professores e alunos, porque os alunos da licenciatura em História são orientados para virem fazer trabalhos finais para o arquivo regional, e depois os alunos de mestrado e doutoramento também. E depois temos um utilizador à distância. E aí é que entra um pouco a moda do arquivo que está em voga, porque nós temos arquivos com alguma projeção nacional, a Natália Correia, o Teófilo de Braga, portanto, conforme o índice Ribeiro, conforme o interesse do momento, alguns arquivos são mais ou menos solicitados à distância. Do que me pergunta mais? As grandes apostas, área de intervenção. Nós temos, para além do contínuo trabalho técnico que se desenvolve diariamente na casa, nós temos apostado um pouco na divulgação pública do conteúdo dos nossos arquivos. Apostamos num serviço de promoção cultural em torno da informação que nós temos cá dentro. Temos feito exposições, fizemos até o confinamento, não é? Exposições fora do espaço do arquivo, porque apostamos muito no levar para fora de portas os arquivos que cá estão, porque os utilizadores que estão certos, que nós sabemos que vêm cá bater à porta, são importantes e são sempre bem-vindos, mas é importante pôr para fora, para o público em geral, qual é a importância de um arquivo, o que é que faz um arquivo, porque é que apostar nos arquivos é importante, porque se o cidadão comum não perceber o que é e porque é que é importante o dinheiro público estar investido num arquivo, não compreende as medidas nem as aceita. E, portanto, nós temos investido um pouco nesta área da divulgação fora de portas, através de exposições e de palestras e até de atividades com escolas. E essa tem sido, se calhar, a aposta mais fora da caixa do Arquivo Regional até agora. Doutora Cristina Moscatel, regressando agora ao tema desta entrevista, a questão do novo coronavírus e da Covid-19, portanto, como sabemos, tudo isto começou em meados de março, pelo que gostaria de lhe perguntar quais é que foram as medidas de adaptação em termos de funcionamento a esse novo contexto, implementadas na divisão do Arquivo Regional de Ponta Delgada, para vigorar a partir dessa data, com o objetivo de garantir a continuidade do atendimento aos cidadãos, às empresas, preservando a saúde dos cidadãos e dos colaboradores da divisão de arquivo. E gostaria também que nos dissesse, portanto, nesta primeira fase, a partir de meados de março, quantos colaboradores da divisão de arquivo é que ficaram em teletrabalho? Pois, portanto, entre março e maio, não é? Creio que basicamente todo o país esteve sob as mesmas ordens e orientações e, de facto, fisicamente o nosso edifício fechou e os funcionários estiveram todos em teletrabalho em casa. Não houve atendimento algum presencial até o dia 25 de maio. No caso da Ilha de São Miguel, porque o nosso desconfinamento foi parcelar. Em termos de adaptação, quando nós soubemos que íamos reabrir ao público em finais de maio, tivemos que repensar todos os circuitos
de entrada e saída no arquivo, os limites, a lotação máxima das salas, que foi reduzida drasticamente, porque a imposição dos 2 metros de distância tem uma implicação bastante grande, não é? Uma mesa que levaria 4, agora leva 1, e a outra mesa tem que estar a 2 metros de distância. Portanto, tivemos que repensar tudo isso, os limites de acesso presencial, os circuitos de circulação dos funcionários e dos documentos, porque a partir do momento que nós regressamos ao atendimento presencial, o documento que vai à sala de reservados, quando volta, tem que ir para a quarentena. E, portanto, todos esses circuitos tiveram que ser pensados. O normal, o uso da máscara, os desinfetantes, tudo esse tipo de obrigatoriedade. E depois tentamos e continuamos a tentar incentivar muito o atendimento à distância. Mesmo nós estando cá presencialmente, apostar um pouco nesse atendimento à distância. E isso passou um pouco por prestar mais assistência à pesquisa do que normalmente seria dado numa situação normal. Não é? Passou um pouco por isso. Numa situação normal, nós não faríamos aquele tipo de pesquisa cá dentro, mas para ajudar e promover esse atendimento à distância, acabamos por ceder nesse sentido para facilitar esse atendimento. E notou um grande aumento do acesso à distância, da procura de informação à distância? Sobretudo no início. Agora o presencial já começa a regressar mais, mas ali no mês de junho, julho, aquele retomar a 100% dos serviços, sim. Também não sei se não foi porque os serviços estiveram parados 2 meses e meio e a emissão de documentos oficiais, fica tudo parado, não é? É normal que naqueles 2 meses tivesse havido um boom de pedidos, porque não necessariamente porque era um incentivo à distância, mas porque fica tudo parado e acumulado. Portanto, também, naturalmente, deduzo do que está a dizer, portanto, toda aquela forte aposta que referiu na atividade expositiva, portanto, parou tudo, claro. Parou no presencial. O que nós fizemos foi reverter algumas atividades expositivas num digital. Nós tínhamos uma exposição que abordava a caligrafia e paleografia. Ela, de facto, chegou a ser montada, mas depois fechamos logo e acabou por não ser aproveitada. E o que nós fizemos foi expandir o que antes estava limitado a 2 vitrines. No digital pode ter a dimensão que nós quisermos. E utilizamos software que está disponível a qualquer um e montamos uma exposição virtual que está disponível no nosso site com o catálogo. E ficou, modéstia à parte, mas ficou de tal maneira, tão engraçada e tão bem feita, que nós decidimos manter, apesar de já estarmos num regime presencial, esse regime misto, porque tem de facto um alcance muito maior, muitíssimo maior. E essa exposição que referiu, portanto, que foi divulgada digitalmente, portanto, nesta primeira fase, de março a maio, portanto, notou um acesso à distância muito superior do que o normal, portanto, relativamente ao período anterior ao início da pandemia? Nós salientar que foi a primeira vez que fizemos essa exposição em termos virtuais, portanto, nós nunca tínhamos feito até agora. Mas pelos dados que eu tenho, em termos de quem vinha ao espaço da biblioteca vê-la presencialmente e quem a vê digitalmente, em termos digitais é muito maior o acesso, sim. Diga-me só, para terminarmos esta primeira questão em relação ao período de março a maio, portanto, o número de colaboradores que ficou em teletrabalhos? Fomos todos. Ficaram todos, exato. Nós somos 9, contando comigo, fomos todos para teletrabalho. Algumas funções não foram possíveis assegurar, obviamente, a emissão de cópias certificadas, nem isso não. Naquilo que nós pudemos fazer o atendimento à distância foi feito.
temos muita documentação digitalizada e, portanto, há respostas que conseguíamos dar em casa, com acessos gerais que nós tínhamos, outros não. Outros não foi possível, mas tivemos todos em teletrabalho. Entretanto, a partir de meados de maio, começa-se a verificar a progressiva reabertura ao público de arquivos e bibliotecas, pelo que houve necessidade de definir as condições específicas que permitissem o funcionamento dos serviços, neste caso de arquivo, em condições de segurança para colaboradores e utilizadores. Considerando esta nova fase, portanto, a partir de meados de maio, de levantamento das medidas de confinamento, doutora Cristina Moscatel, o que é que mudou na divisão de arquivo regional Ponta Delgada, em termos de, por exemplo, eu vou abordar vários aspectos, mas o primeiro tem que ver com a organização do trabalho interno. E aqui, digamos, portanto, eu deduzo que os colaboradores da divisão tenham regressado ao seu posto de trabalho, e como é que isto foi encarado pelos mesmos? Pode-nos dizer? Portanto, nós regressamos ao trabalho presencial no dia 25 de maio, mas por decisão do Governo Regional, os funcionários que tinham mais de 60 anos continuaram com a hipótese de permanecer em teletrabalho ou serem dispensados de realizar determinadas funções que os expusessem mais. No caso da divisão de arquivo, só tivemos um caso de um funcionário com mais de 60 anos que não fazia atendimento ao público, atendimento de sala de reservados. Porque, de resto, o nosso dia-a-dia só se alterou na questão de termos o cuidado da documentação que vai para a quarentena, quando sai de quarentena. Tivemos que criar ferramentas de controle da documentação que vai para a quarentena e sai, e sim, do controle para saber onde é que está a documentação. Mas em termos de trabalho, até que não houve grande alteração. E agora, desde agosto, que já não há essas imposições, já não há estas normas de ter mais de 60 anos ou não ter, e portanto a equipa está toda a trabalhar normalmente, com os devidos cuidados. O que é que nós adaptamos? Por acaso acabei por já responder a isso, mas pronto, são os limites de utilizadores. Há um cartão identificativo do utilizador que entra no arquivo para que na portaria se saiba que a lotação está preenchida. Portanto, foi preciso pensar tudo isso. Portanto, em termos de trabalho interno, fora essas normas, não houve assim grande alteração ao nosso trabalho. Portanto, regressaram os 8 colaboradores em meados de maio. Exatamente. Muito bem. E agora, já falou um pouco nisso, nas implicações que teve, relativamente ao que estou a perguntar, nomeadamente o atendimento ao público. Diga-nos como é que reagiram os utilizadores da divisão de arquivo a essas mudanças que acabou de referir. Portanto, os técnicos da divisão, ou os utilizadores. O utilizador. Por acaso, era das dúvidas que nós tínhamos, que era como é que seria a reação das pessoas, o limite de entrada, porque antes as pessoas estavam habituadas a chegar à porta da biblioteca e entravam à vontade, não é? Agora, se a sala estivesse cheia, tinha que esperar que descessem X para poderem entrar. Mas eu acho que a realidade era tão assim em todo o lado que nós não tivemos queixas nem alguma atitude menos correta por parte dos utilizadores, mesmo a questão do distanciamento do balcão. Há aquela tendência de debruçar sobre o balcão e bastaria dizer, olha, não se pode debruçar. Não tivemos nenhum problema, mas eu também associo isso um pouco à generalidade da situação. E em termos de, portanto, ainda nesta segunda fase, portanto, a partir de meados de maio, em que a divisão de arquivo reabre ao público, em termos de difusão da informação, houve alguma mudança em termos do modelo de gestão? Estou a pensar ainda, por exemplo, no que referiu há bocado, do serviço dispositivo, dessa aposta, do arquivo sair
para fora, a sair das suas instalações. Por exemplo, esse exemplo regressou à nova normalidade neste caso, ou pode-nos falar um pouco também sobre isso? Nós não regressamos totalmente à antiga realidade dispositiva, porque nós continuamos na região autónoma dos Açores com um estado de calamidade definido. E isso tem implicações nas questões do acesso e das exposições. E, portanto, nós continuamos a ter limites e imposições para a realização desse tipo de atividades. E por isso não temos, ainda não regressamos às atividades presenciais nesse sentido. Continuamos a apostar no digital. Exato, era exatamente o que eu ia perguntar. Portanto, ainda ao nível da difusão da informação, por exemplo, estou a perguntar, houve eventualmente uma maior aposta na disponibilização de conteúdos à distância, uma maior aposta na digitalização? Sim, sim. Portanto, nesse sentido, notou um maior aumento do acesso, da procura do acesso à informação por essa via, ou nem tanto? As pessoas regressaram, portanto, em termos físicos, como é que foi o regresso das pessoas? Houve um decréscimo ou não? Portanto, contrabalançando também com os acessos à distância, pode-nos falar um pouco das duas situações? Em termos de acesso público, é como eu lhe disse, eu creio que neste momento, apesar da lotação estar diminuída na sala de reservados, não houve grande... Nós não sentimos muito decréscimo de utilizadores, daqueles que se deslocavam necessariamente à sala de reservados. Sentimos sim na parte do acesso de alunos, por exemplo, quando nós costumávamos a ter um período de meses em que tínhamos a frequência assídua dos alunos da universidade para fazerem trabalhos. Este ano não tivemos, porque os alunos tiveram aulas à distância, não é? Os investigadores a mesma coisa, e aí sim notou-se muito o que antes seria presencial passou a ser feito por via digital. O maior pedido de digitalizações, pronto, porque a realidade, e no continente é a mesma coisa, os alunos vêm de zonas muito diferentes, não é? O estar-se a deslocar propositadamente à Ilha de São Miguel para vir consultar um arquivo tem os seus custos, não é? E portanto aí sim nós notamos. Agora, advogados, solicitadores, aí eu acho que continuar, e mesmo o cidadão comum que vem à sala de reservados, acho que aí continua um pouco a mesma métrica. Portanto, a grande diminuição ao nível de alunos presenciais foi nos estudantes, nomeadamente os universitários digitais. E possivelmente também os outros níveis. Exatamente. De ensino. Sim. E portanto, como eu perguntei também, do ponto de vista digital, houve uma grande diferença? Portanto... Houve muito mais pedidos para digitalizações, sim. Exato. Porque quando se deslocavam presencialmente, bastava, porque nós temos essa autorização, bastava tirarem uma fotografia ao documento, não é? Assim não, tem mesmo que recorrer ao serviço de digitalização, o que para nós também foi complicado, porque nós não temos um serviço de digitalização com muitas pessoas e, portanto, houve aqui um excesso, e ainda tem um excesso de trabalho relativamente aos períodos anteriores, sim. Exato. Portanto, eu deduzo de tudo o que acabou de dizer, portanto, também em termos da organização do trabalho interno, houve, pelo menos em parte, uma reorientação no sentido de uma maior aposta em disponibilizar a informação à distância. Sim, sim. Exato. Doutora Cristina Moscatel, entretanto, infelizmente parece inegável, não é? Vemos diariamente os números nos meios de informação que não param de aumentar, portanto, sucessivamente acima dos 1000 novos casos de infecção. Pelo que parece inegável que, à semelhança do que está a acontecer, desde logo na Europa, mas um pouco em todo o mundo, que estamos a entrar numa segunda vaga desta pandemia.
Enquanto chefe de divisão de arquivo, já nota alguma diferença neste serviço de informação, por exemplo, ao nível do número de utilizadores ou qualquer outro aspecto? Pode-nos falar um pouco sobre isto? Portanto, a pergunta é se eu acho que o aumento dos casos tem inibido as pessoas de alguma forma, os utilizadores. Ou não, exato. Não, acho que não. Pelo menos, assim, pelo menos na Ilha de São Miguel, não. Não. O serviço de atendimento na sala de leitura continua a decorrer de forma normal. Não sei, acho que há uma preocupação aqui, sim. E nós aqui, até neste momento, temos muito mais casos neste momento do que tivemos de março a maio, mas de longe. No entanto, eu acho que o entendimento geral é que nós não podemos de forma alguma voltar todos para casa mais 2 meses e meio, 3, e portanto o país não aguentaria mais uma situação dessas, e portanto eu acho que as pessoas estão a reaprender a viver num novo normal, com cuidados que normalmente não teríamos, mas a viver num novo normal. Temos com ligações aéreas a decorrer e para já não noto que esta segunda vaga esteja a ter muitas repercussões no serviço do Arquivo Regional. E ao nível dos acessos à distância, nota alguma diferença? Não, para já não. Mantém-se o aumento que já vem desde de março. Portanto, não noto que tenha havido... portanto, nós regressamos ao presencial e a partir de maio tenha decrescido e agora voltou a subir. Não, noto é que manteve sempre nesse aumento. Doutora Cristina Moscatel, fazendo uma retrospectiva desde o início desta pandemia que estamos a viver, portanto, desde meados de março até à atualidade, que problemas, se quisermos, que desafios é que o novo coronavírus e a Covid-19 colocaram à Divisão de Arquivo Regional Ponta Delgada e a si particularmente como chefe de divisão. Portanto, fazendo uma retrospectiva e considerando a singularidade de todo este período, pode-nos dar a sua opinião sobre esta questão? Eu acho que o facto de nós termos sido obrigados a estar em teletrabalho durante 2 meses e meio fez-nos perceber o que é que nós tínhamos de bom que funcionou e foi útil e o que é que não funcionava e pensar de que forma é que poderia funcionar. O ter acesso, ou seja, a documentação estar digitalizada e estar de acesso aos funcionários que possam trabalhar com ela à distância é extremamente útil. E o que nós sentimos foi que nós conseguíamos desempenhar o nosso trabalho perfeitamente bem à distância quando tínhamos acesso a ela e de que forma é que nos cortavam completamente as pernas quando não se tinha de forma alguma acesso à documentação. Agora, o que nós sabemos, quem trabalha na área dos arquivos, é de que, pronto, a digitalização é uma área extremamente cara e o investimento nem sempre é prioritário, não é? E é uma área que tem regras, não é digitalizar por digitalizar, e, portanto, fez-nos perceber que a digitalização é uma área em que, de facto, convém apostar com alguma qualidade. Porque se o futuro passa pelo teletrabalho, pelo menos na área dos arquivos, o acesso à documentação digitalizada seria essencial. Já é bom nós termos acesso aos registros. O registro já ajuda, mas o acesso ao documento digitalizado seria essencial.
fez-nos perceber não é que nós já não soubéssemos, né? Mas quando somos confrontados com a situação na prática, o não poder dar resposta é terrível. E em termos de desafio como gestão, pronto, saber tentar satisfazer o utilizador ao máximo naquilo que nos foi possível, não é? E no meio disso tudo ingerindo o próprio bem-estar dos funcionários, não é? Porque o estar em casa fechado também não ajudou a muitos de nós, não é? E a minha segunda parte desta pergunta ia exatamente nesse sentido, pegando exatamente no que acabou de referir, aliás, à semelhança de outros diretores e chefes de divisão que passaram por estas entrevistas, que enfatizaram precisamente a questão da gestão das emoções dos seus colaboradores, que alguns adaptaram-se perfeitamente à situação do teletrabalho e até gostariam de continuar nessa qualidade. Outros aconteceu exatamente o contrário. Gostaria que nos falasse um pouco como é que foi gerir tudo isto, considerando que, naturalmente, cada pessoa é um caso diferente. Sim, sim, e todos nós temos os nossos contextos, não é? E pronto, a gestão de recursos humanos também passa um pouco por aí, não é? No dia a dia passa também um pouco por aí. Nessa situação, acentua-se mais. E foi necessário, sobretudo porque na equipa há várias pessoas com filhos em idade escolar que requerem alguma atenção, não é? E, portanto, foi necessária alguma compreensão por parte dos restantes colegas e essa compreensão existiu, sobretudo quando nós regressamos em maio, portanto, foi o fim do ano letivo. E tivemos aqui alguns colegas que necessitaram de não estar logo na sala do atendimento, portanto, e esse tipo de gestão foi necessário fazer, não é? E essa compreensão existiu entre os colegas. Pronto, e muitas vezes nós também servimos um pouco não diria de psicólogos, mas é saber gerir um pouco todas essas situações. Obrigado. Doutora Cristina Moscatel, uma última questão. Acha que o novo coronavírus e a Covid-19, portanto, é um dado adquirido, naturalmente, que mudaram os arquivos? Aliás, esta iniciativa é exemplo disso mesmo. Entende que a presente fase, digamos, de transição que estamos a viver, em termos de tudo o que referiu ao nível das mudanças que teve de implementar na gestão da divisão de arquivo, vieram para ficar, ou seja, teremos forçosamente que nos adaptar a esta nova normalidade, ou é exatamente isso, portanto, apenas uma força de expressão, uma fase de transição e que demora mais ou menos tempo, tudo voltará a ser como antes da pandemia. Se me está a perguntar em termos pessoais, eu acho que necessariamente o ser humano vai se adaptar. E, portanto, o que eu acho que pode regressar a um antigo normal é o facto de não andarmos com máscara ou deixarmos de ter esse tipo de cuidados. Isso aí até acho que sim, que isto é uma fase e o ser humano tem essa capacidade fantástica de se ir adaptando geneticamente e biologicamente. Eu acho é que o que fica do ponto de vista do trabalho, para mim, será mais a questão do teletrabalho, de facto. Eu acho que se descobriu aqui, para o bem e para o mal, uma forma de rentabilizar ou de trabalhar diferente. Isso tem as suas coisas negativas, os seus pontos negativos e os seus pontos positivos, não é? O teletrabalho pode retirar trabalho a muita gente, mas também pode potenciar outra forma de trabalhar e de atingir outros públicos, outros objetivos. E eu acho que nesse ponto o que esta situação toda nos traz é de facto olhar o trabalho de outra maneira, porque de resto acho que nós haveremos de regressar a um normal de vivência
E outros vírus virão, não é? Porque é assim a história da humanidade. Doutora Cristina Moscatel, passamos agora para uma segunda fase da nossa entrevista, que apenas aconteceu por 2 vezes, mas temos duas questões da doutora Maria Aparecida Freitas, que nos está a seguir desde o Brasil, nomeadamente desde desde Manaus, a quem desde já agradeço estar a acompanhar-nos e as questões colocadas. E nesse sentido, a doutora Maria Aparecida Freitas pede-nos, passo a citar, que a doutora Cristina falasse sobre o papel social do arquivo durante o período da pandemia. Portanto, o papel social do arquivo durante o período da pandemia. Ficou muito limitado, seguramente, claro. Diga? Naturalmente, creio que terá ficado limitado, não é? Por via das questões legais. Até porque, como eu disse, uma dos nosso grande investimento era precisamente esse sair de portas, não é? O papel que nós continuamos e tentamos manter ao longo da pandemia foi precisamente passar um pouco essa divulgação para o digital. Para além da exposição, nós mantivemos uma atividade que continua a existir, que é o documento do mês. E passamos a criamos uma conta de YouTube, criamos a Biblioteca e o Arquivo Regional, YouTube, Facebook, e portanto passamos a investir muito mais nessas redes sociais. Creio que nesse sentido o papel social passou um pouco por aí, que é fazer chegar ao cidadão informação diversa, diversificada, não informação de quantos casos por dia, mas um pouco para libertar a cabeça do cidadão daquilo que nos entrava casa adentro todos os dias, X mortes, X casos, enquanto que o que nós divulgávamos eram documentos, informação antiga, algo que permitisse desviar a atenção de algo menos bom que estava a acontecer. Eu creio que aos arquivos também aos arquivos e às bibliotecas, não é? Coube um pouco esse papel social de transportar o cidadão para outra realidade que não fosse a Covid-19. Doutora Cristina Freitas, a doutora Mariana Aparecida Freitas, portanto, também nos está a perguntar qual o software usado neste arquivo, portanto, para acesso e difusão da informação. Em termos de software de arquivo de descrição, nós usamos o arquivo da Keep Solutions, e é um programa que serve os 3 arquivos regionais e que está disponível para pesquisa na internet. Portanto, é com o arquivo que nós trabalhamos. Finalizamos deste modo não só a entrevista à doutora Cristina Moscatel, chefe de divisão do Arquivo Regional de Ponta Delgada, mas também este segundo ciclo de entrevistas sobre os arquivos em tempo de pandemia e a adaptação à nova normalidade. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam no Facebook do CIDEUS. Não poderia deixar de finalizar esta entrevista em particular e esta iniciativa em geral, sem agradecer aos outros membros do CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, que tornaram e tornam possível a realização deste projeto, nomeadamente os doutores Mariana Soler, na comunicação, Francisco Brito, no apoio do vídeo e do design final, Ivo Santos, na informática e, naturalmente, à professora doutora Hermínia Vilar, diretora do CIDEUS, por todo o apoio, desde o primeiro minuto e de forma permanente, que deu a esta iniciativa. A todos, o meu muito obrigado, fiquem bem, fiquem com saúde. Obrigado.